Dados em saúde, temos. O importante é saber o que fazer com isso, né? É um tema que está ficando cada vez mais na moda, né? Acho que a gente pode dizer assim. Tem aquela máxima de que dados são o novo petróleo, né? É, e na saúde não é diferente, mas as pessoas esquecem que mesmo o petróleo a gente tem que extrair, tem que refinar, tem que fazer um monte de coisa até ele virar uma coisa ali, virar plástico, virar gasolina, virar lá seja o que for. E quando a gente fala de dados na saúde, é exatamente a mesma coisa. A saúde é um tema muito diferente nesse sentido, porque a minha experiência é muito maior em hospital, né? E quando a gente fala de hospital, dentro do hospital você tem de tudo, né? Você tem quem faz compras no hospital, compra de papel higiênico a ressonância, né? Então, é um ambiente que você tem muita variedade de tudo dentro de um serviço hospitalar, e com os dados não é diferente. Então, para quem não tem muita familiaridade, né, quando a gente pensa em dados dentro de um hospital, a primeira coisa que é fácil de pensar é o próprio prontuário do paciente. Imagina que ali a gente tem todo o histórico de um paciente, daquele atendimento que ele está tendo, tudo o que aconteceu com esse paciente. Então, a gente tem muita informação de cada caso. E isso a gente consegue agregar e agrupar e codificar e fazer várias análises e jeitos diferentes de olhar esses dados. Eu falo sempre que o mais importante, quando a gente começa essa discussão, é pensar qual é o seu problema, que tipo de pergunta você precisa responder, né? Porque senão a gente começa a ficar perdido. Eu gosto muito do tema, eu gosto muito de dados, e uma coisa ela vai sempre puxando outra, né? Então, se a gente consegue identificar qual é o problema que eu tenho hoje, né? Consegue entender bem assim, o que eu preciso responder, fica muito mais fácil você. É uma metodologia que eles chamam de Problem Back Approach, né? Fica muito mais fácil de você fazer o caminho inverso e entender, legal, que tipo de dado que eu preciso para resolver esse problema que eu tenho hoje. Então, né, o melhor modelo, né, é a gente começar com qual é a pergunta, né? E para pensar, né, nessa pergunta, legal, que tipo de dado que se eu tivesse, né, ou que eu já tenho, que vai me ajudar a responder e entender melhor essa pergunta. E aí, né, entra uma segunda fase desse negócio, que é uma vez que eu tenho realmente esse dado, né, eu enxergo isso, eu tenho um indicador, que é o que a gente colocou ali, né, no folder, né, é a parte da tomada de decisão. Que essa que é a parte geralmente mais difícil, né? Você consegue entender o seu problema, identificar o que você tem que fazer, legal, mas a partir daqui, qual é a decisão que eu tomo? Porque aí você vai envolver outras áreas, você vai envolver mais gente, você vai definir para que lado o negócio vai. Então, a tomada de decisão ela é o ponto mais importante. Mas se a gente consegue fazer isso bem embasado, né, e usar dados para fazer esse embasamento, tudo fica mais fácil e fica mais seguro para todo mundo nessa cadeia. Então, o preâmbulo da história do negócio aqui é esse. E aí eu Perfeito. tinha. Fala, Grazi, desculpa, te cortei. Não, eu ia falar, perfeito. Você trouxe uma realidade que se materializa, né? Ou seja, a gente fala o dado é o novo petróleo, mas tá, exatamente isso que você falou, no sentido de você precisa extrair esse petróleo, você precisa tratar esse petróleo para que em algum momento ele, de alguma maneira, ele vire alguma coisa para você. O dado é a mesma coisa, né? Não adianta ter o dado ele cru, sem ter um objetivo e por que eu quero aquele dado tratado ou de alguma maneira anonimizado conforme a LGPD ou de alguma outra forma para tomada de decisão. Eu achei sensacional esse seu comentário, porque eu acho que faz exatamente isso, né? Um preâmbulo super importante aqui para nós no final do dia para a gente entender que caminho a gente vai caminhar com relação a dados de saúde. Depois eu vou contar um caso engraçado aqui, mas preocupante ao mesmo tempo sobre esse negócio dos dados em saúde. Muito bom. E, assim, esse assunto ele é muito amplo e dá para a gente ir para vários lados diferentes aqui, tá?
E eu, até para organizar, pensar um pouquinho de como que a gente podia conduzir essa conversa, eu queria mostrar um slide. Dá para mostrar? Eu consigo? Legal, deixa eu pegar ele aqui. Tá pronto, tá Consegue. fácil. Vai ter uma setinha para cima aqui que apresentar agora. Você fica à vontade que você consegue fazer isso. Já foi. No meu LinkedIn, semana passada ou semana retrasada, umas três, sei lá, um tempo atrás, apareceu a publicação do Carlos Loja, que é uma pessoa que eu não conheço, tá? Não tenho contato, mas apareceu para mim. E eu achei muito interessante, fiz esse print e até usei isso numa aula, já que eu dei na semana passada. E ele coloca aqui, ó, 5 indicadores que todo gestor hospitalar precisa monitorar semanalmente e por quê. E a primeira coisa que eu achei engraçado é que ele coloca os 5 indicadores, mas eles não explicam o porquê, né? Tá na moda, né? Todo mundo quer, todo mundo olha, todo mundo tem um monte de indicador, mas é difícil você conectar as coisas e entender ali, né, para onde vai. Mas eu achei interessante e eu gostei dos 5 que ele colocou. Eu queria falar disso, que eu acho que fecha um raciocínio legal da nossa conversa aqui, quando a gente fala de tomada de decisão baseada em dados. O primeiro que ele coloca é taxa de ocupação de leitos. Então, se eu tenho um hospital com 100 leitos e à meia-noite ali eu tenho 80 pacientes internados nesses leitos, eu tenho 80 leitos ocupados, 100 leitos disponíveis, eu vou ter 80% de ocupação. Esse que é o indicador que a gente olha dentro dos hospitais. Por que que isso é importante? Né? Eu vou fazer o que ele não fez, de colocar e explicar aqui por que que é interessante a gente olhar esse indicador e a gente vai conversando em cima disso. Todo o modelo de saúde, né, de serviços de saúde, uma das coisas mais difíceis da gente entender, mais importantes de olhar, é a relação oferta e demanda. Então, e é assim que funciona como em qualquer outro modelo de trabalho ou de serviço, né? Eu tenho uma oferta de serviço, que nesse caso aqui, nesse exemplo, é o número de leitos que eu tenho a demanda desse serviço, que é pacientes que estão internando nesses leitos, né? Quando eu não tenho isso bem balanceado, eu tenho um problema. Se eu tenho mais demanda do que oferta, meu hospital vai estar sempre cheio e eu vou ter gente não sendo atendida. Isso é ruim para todo mundo, tanto para a população quanto para o meu hospital, né? E aqui indifere, gente, se é público, se é privado, né? Não faz diferença, né? Se eu tenho mais leito sobrando, né? Se eu tenho mais oferta e tenho menos demanda, isso também é ruim para o serviço. Um dos grandes problemas do hospital é que o hospital ele tem um custo fixo muito alto, né? Por mais que se eu tenho um hospital que trabalha numa ocupação 60%, isso quer dizer o quê? Que 40% desse hospital está vazio. Só que se eu tenho isso como leitos instalados, né, leitos disponíveis ali para serem utilizados, eu preciso necessariamente ter no mínimo o quê? RH para esses leitos. Então, imagine que dentro de uma operação, eu estou mantendo ali enfermeiro, técnico, limpeza, toda a parte de condomínio, água, luz, tudo para funcionar aqueles 40 leitos, está ali pronto, esperando o paciente que não vem. Então, o meu custo fixo instalado, ele está lá e eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar esse negócio, porque eu não estou atendendo o paciente nesses leitos. Então, a minha ocupação, ela é um dos indicadores mais importantes para a gente olhar exatamente por isso, né? E aí, quando a gente volta, né, para o preâmbulo ali que eu comentei, que legal, ter o dado interessante, entender o que é esse dado, né, como ele funciona, isso virou um indicador que é o que está aqui, legal, então estamos fazendo o caminho. Então, agora vem o quê? A minha tomada de decisão, né? Eu preciso entender esse conceito todo para falar, para onde que eu vou? Eu vou manter o meu hospital ocupado só com 60%, né, e continuar pagando o custo fixo desses leitos que eu tenho ali que não estão sendo utilizados, ou eu vou fazer um modelo, sei lá, vou fechar 10 leitos, eu fecho um andar. Essa tomada de decisão que ela é difícil, né, mas a gente entendendo esse contexto todo, entendendo por que que o hospital está vazio, né, tem muitas movimentações dentro do sistema de saúde no geral, né? Então, recentemente, entre aspas, foi ano passado, a gente teve lá a Sul América indo para junto da Rede D'Or, né?
Então, muito provável que os hospitais que atendem Sul-América vão ter uma redução de pacientes Sul-América, porque, de alguma forma, eles vão acabar indo mais facilmente para a rede TOR. Então, eu preciso conhecer a minha população. Se eu conheço a minha população, se eu sei o que eu atendo, eu começo a entender esses movimentos e saber, eu vou ficar mais vazio, eu posso fechar leito ou não, é uma coisa sazonal, essa semana está ruim, né, esse mês está ruim, mas eu consigo segurar para o mês que vem vai voltar paciente. Então, eu preciso, entendendo esses dados por meio desses indicadores e essa visão, né, de entendimento de população, de oferta e de demanda, facilita qual é a minha tomada de decisão do negócio. Né? Então, quando está vazio, a gente tem que decidir ali, o que eu vou fazer? Fecho ou não fecho? Né? Se tiver muito cheio, aí é o inverso. Então, eu tenho uma demanda maior do que a oferta que eu tenho. E por isso que é importante olhar o segundo indicador que está aqui, que é o tempo médio de permanência. Então, hoje em dia, né, lá se você pega uns 20 anos atrás, como que os hospitais cresciam? Construíam um prédio novo. Né? Todo mundo já viu isso, né? O hospital X ali, ele era daquele jeito, não, depois do lado ele construiu uma outra torre, construiu um prédio novo, porque era o jeito que o hospital entendia de atender mais pacientes. Mas essa relação de uns 10, 15 anos para cá começou a mudar e começaram a entender que mais importante do que eu construir é o otimizar o que eu tenho. Né? E como que eu otimizo o que eu tenho? Eu preciso atender mais pacientes dentro da minha mesma oferta. Então, aquele hospital que eu comentei de 100 leitos, como que ele atende mais pacientes? Ele precisa reduzir o tempo médio de permanência. Os pacientes que estão lá têm que ficar menos tempo internado. Então, se eu tenho um tempo médio de permanência de 5 dias, eu reduzo isso para 4, cabe pelo menos um paciente a mais no meu mesmo leito naquele mês. Então, eu vou otimizando o meu serviço. Isso é melhor financeiramente porque o meu custo fixo é o mesmo. Eu vou ter as pessoas ali, o RH todo funcionando da mesma maneira naquele mês, mas eu consigo atender um paciente a mais. E esse um paciente a mais é uma receita a mais. Ou no SUS, ele é um paciente a mais dentro da minha contratualização, que eu tenho meu volume específico para atender. Então, são duas coisas que estão super correlacionadas. Né? Os jeitos, né, da gente trabalhar são dessa maneira. Eu preciso crescer de alguma forma ou eu preciso melhorar essa relação de oferta e de demanda do que eu tenho. Né? Sempre entendendo essas movimentações. Então, tem dado para olhar o que a gente mais tem. Né? O que a gente precisa é entender qual é o problema e entender qual é a pergunta para a gente poder responder. Eu faço bastante consultoria e um exemplo que eu acho que encaixa, né, para a gente ir pensando. Acho que é interessante. Os hospitais, quando nascem, né, todo mundo entende ali para entender a vocação daquele hospital, o que ele vai atender. Né? Meu hospital, quero que seja um hospital mais voltado para cardiologia, eu quero oncologia, define ali as especialidades, traz os médicos, o hospital vai dessa maneira. E aí, lá atrás, definiram que a cardiologia ia ser aquele andar específico que tem 20 leitos. Legal. Só que a gente mudou tanto o modelo de assistência à saúde nos últimos anos que isso não faz mais sentido. Né? Cardiologia é uma especialidade que ela era muito cirurgia aberta e hoje você tem cardiologia intervencionista, cirurgias né, são muito mais rápidas e mais fáceis. Né? Hemodinâmica, o tratamento do paciente ali ele é muito mais rápido. Então, tem uma redução muito grande do tempo médio de permanência do paciente cardiológico. Faz sentido ainda eu manter aqueles 20 leitos de cardiologia no meu hospital? Né? É o tipo de informação que todo mundo tem, mas poucos voltam para olhar e entender qual é o meu perfil epidemiológico hoje e se ele faz sentido do jeito que o meu hospital está dividido hoje. Ele fez sentido em algum momento, isso eu tenho certeza. Mas é o tipo de dado que ninguém pensa que pode olhar. E a gente pega hospitais que assim, a ortopedia está sempre muito ocupada e a cardiologia está sempre vazia. Porque o modelo, né, mudou, né, o tipo de paciente mudou e a demanda que a gente tem mudou. Então, quando eu falo dessa relação de oferta e de demanda, ela acontece em todos os níveis dentro do serviço. É fácil falar do hospital no geral, né, com o tempo de permanência e a taxa de ocupação que eu comentei,
Mas isso acontece no pronto-socorro, acontece no centro cirúrgico, acontece na UTI, acontece em cada um dos andares. Então, você tem muitos desdobramentos desse tipo de dado e de informação, que servem para a gente olhar, entender e trabalhar num modelo de tomada de decisão. Faz sentido, Gladys? Dá para conectar Não, essas coisas? total sentido, né, Davi? Porque o serviço público eu acho que sofre muito com isso. O privado deve sofrer também, mas o serviço público ainda mais, até pelo altíssimo nível de demandas que existem. O grande desafio é saber exatamente dosar tudo isso. E mais ainda, o Davi, eu faria uma pergunta que é: será que no âmbito público nós realmente temos profissionais capacitados olhando para isso real, né? Acho que a Inês tem uma pergunta. Vamos deixar essa dinâmica aberta, acho que vale a pena Sim, por para não favor. perder a linha de raciocínio dela aqui, né? Não, Inês. Oi, gente, boa noite. Respondendo a pergunta faz muito sentido, sim. E fazendo uma pergunta para concordar, minha área de atuação é a saúde suplementar, né? E essa questão que você trouxe da Rede D'Or comprar a Sul América é uma mudança estrutural no mercado profundo, porque as operadoras de saúde, elas são administradoras de capital. Existe até na ANS, trabalhei um tempo na ANS, uma fala que fala, não sou operadora de saúde, mas de economia, é financeiro. Aí, a partir do momento que você investe a ordem, ao invés do hospital estar embaixo das operadoras prestando serviço, a operadora presta serviço para o hospital, a gente tem aí uma movimentação intencional dos beneficiários. Sul América são quase 3 milhões de beneficiários, no Brasil está entre as 10 maiores, para rede própria. E rede própria, o que acontece? Reduz o custo em até 40%. Mas o que eu queria trazer aqui e queria te ouvir e todo mundo é a questão da previsibilidade. Vou dar um exemplo. Hoje, na saúde suplementar, em questão de rede, a gente está com um problema imenso de atendimento TEA. Primeiro, um volume imenso, e segundo, não temos profissionais disponíveis. Só que há 2, 3 anos atrás, ou 4, até ali no meio da pandemia, qual era a preocupação? Alto custo, por conta da Covid e dos idosos. E a segunda preocupação foi quando o rol da INS deixou de ser taxativo para ser exemplificativo ali com a chancela do Conitec. Será que eu fico pensando, eu estou afirmando, saúde suplementar é muito escassa em dados. E será que se a gente não tivesse essas ferramentas, esse grupo talvez de previsibilidade de dados lá, em 2020 ou 2022, a gente não teria tido a noção que não iria aumentar custo com o idoso ou não iria aumentar a questão do custo de autoprocedimento ou procedimento fora do rol, e sim o boom de diagnósticos TEA. Porque ninguém estava preparado, se prepararam para outras coisas. Muito bom, Inês. Deixa eu responder as duas, tá? A Gladys perguntou antes se a gente, como é que é isso na visão do público, né? Se a gente não tem gente preparada para isso no público. Eu acho que tem gente sim, Gladys. Acho que talvez o problema que eu enxergo nos serviços públicos é que o modelo de atuação ele tem incentivos diferentes, né? Então, vou dar um exemplo simples que todo mundo que está na área já viu com certeza, que é o paciente que apareceu lá no hospital público porque acidente de moto, quebrou-lhe a perna, sei lá o quê, o cara bateu, apareceu lá no PS na quarta-feira. E esse cara vai fazer precisa fazer uma cirurgia eletiva por conta disso. Só que nesse meu hospital, a minha ortopedia só opera de terça. Já viram isso? Né? E aí, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai continuar internado ali daquela quarta até a próxima terça-feira, porque a ortopedia só vem na próxima terça-feira a operar. Então, a gente está utilizando um leito, utilizando um recurso que poderia estar tratando outros pacientes, porque o modelo ali está definido desse jeito, de que a ortopedia só funciona na terça-feira, porque para o serviço público não tem nenhum incentivo disso funcionar de maneira diferente.
Diferente do privado, que o privado quer rodar ali mais lento, mais rápido possível, todo mundo quer operar, o médico ganha dinheiro quando opera, é tudo diferente, né? No público você tem outras maneiras de trabalhar. Então a gente já tem dado e tem entendimento de como fazer isso melhorar, e tem muita gente que faz, tá? Generalizar é fácil, né? Que todo serviço público é assim, mas não é. Tem muito serviço público que olha isso e trabalha de maneira bem consistente. Principalmente quando a gente olha hoje em dia os modelos de OS, né? De parceria público-privada, a gente tem modelos ali que são interessantes porque o incentivo é diferente, né? Mas quando você tem ali o SUSão puro, ele ainda tem em alguns lugares um modelo que não facilita essa gestão baseada em dados e informação. Ele está mais baseado em outras coisas que, sei lá, é o histórico. Não sei dizer de onde veio, mas que é assim que funciona. Então, tem muito jeito de fazer isso melhorar, tem muitas pessoas que têm capacidade técnica de fazer isso melhorar, mas é que aí as decisões elas vão dependendo de outros que estão em cima, em cima, em cima. Né? E aí eu acho que não chega, acho que essa discussão não chega onde tem que chegar ainda. Então, e aí quem perde é a população, né? Quem trabalha no serviço também perde, porque ninguém está ali querendo fazer isso dessa maneira, né? Todo mundo queria fazer de um jeito diferente e atender melhor. Então, é muito ruim nesse sentido. Aí a pergunta da Inês. A gente fala que tem pouco dado na saúde suplementar, mas sim, tem bastante dado, mas ele não são dados que se conversam, esse que é o problema, né? A operadora do lado dela tem muito dado, todos os dados da conta do paciente, onde ele passou, o que ele internou, o que ele fez, né? Quanto ele gastou, tudo isso a operadora tem. A parte clínica assistencial, quem tem são os hospitais. E aí isso não se conversa. Então, uma das grandes discussões que a gente tem hoje em dia é o que eles chamam da tal da interoperabilidade. Todo mundo já viu isso também, né? Como que eu consigo levar o meu prontuário daqui para lá? Como que o meu hospital ali vai acessar o exame que eu fiz no outro hospital, que eu fiz no outro laboratório? Que esse seria o mundo ideal. Mas aí a gente também não tem nenhum incentivo para que isso aconteça da maneira correta. Então fica aquela história, o hospital ele enxerga o paciente, mas ele enxerga o paciente dentro daquele hospital, tudo que aconteceu naquele hospital. Tudo que aconteceu fora daquele hospital, o hospital não tem visão. A operadora tem visão de tudo que aconteceu com o paciente quando ele usou a carteirinha da operadora. Ela também não sabe o que ele usou no particular, ou se esse cara bateu no SUS e fez alguma coisa, ele demora para chegar essa informação para ela. Então ela também não tem esse pedaço da visão e o que ela tem é a conta do paciente. Então, são dados que eles são bons, consistentes e eles existem, mas que eles não se conversam hoje porque a gente não tem essa tal dessa interoperabilidade. E a questão do TEA são ondas. Né? O TEA é a onda mais recente do negócio. Mas a gente já teve várias outras ondas assim lá atrás e o sistema ele vai se ajustar. Ele funciona. Uma hora ele começa a se ajustar ali melhor, porque é exatamente o que eu falei no comecinho, que é a relação da oferta e da demanda. Quando eu tenho, é mais difícil eu trabalhar quando eu tenho muita oferta e pouca demanda. Agora, se eu tenho muita demanda e pouca oferta, que é o que está acontecendo hoje nessa visão de TEA, pode ter certeza que, sim, vai ter gente querendo trabalhar com isso para ganhar dinheiro. Então, vai começar a aparecer, né? O que precisa, talvez, seja qualificar melhor esses atendimentos, né? Assim, como organizar isso. O que eu vejo do TEA hoje ainda está muito solto, né? Tem dados hoje que mostram que tem convênio gastando mais com TEA do que com oncologia. Porque o paciente de TEA é o paciente que ele tem uma alta demanda de vários serviços. Então, é a criança que ela todo dia ela tem alguma coisa. Ela faz fono de segunda e quinta, ela faz fisioterapia de terça, ela tem psicólogo de quarta e sexta, né? Então, todo dia ela tem dois atendimentos ali diferentes. O que a gente precisa entender, né, e organizar e formatar é o que a gente chama nessa área que é a tal da linha de cuidado. Né? Então, como é a linha de cuidado de TEA para esse tipo de paciente? Lógico, tem muitas variações ali, né? É o espectro, né? Você tem níveis diferentes,
mas dá para criar modelos com linhas de atendimento para você entender, não, esse tipo de paciente ele vai ter esses atendimentos aqui, legal. Se eu tenho isso aqui, como que eu consigo empacotar essa história? Para ficar um modelo mais previsível, né, de entender o que vai acontecer com aquele paciente na linha do tempo, né, e você, dessa maneira, consegue negociar isso de maneiras mais eficientes. E aí o sistema vai se ajustando. Mas tendo paciente, o médico que falava que a visão era essa, assim, se você construir, de um filme não vou lembrar, o Coração Valente. Ele fala, se você construir, eles virão, né? Então, é a questão de oferta e demanda. Tendo paciente, alguém vai dar um jeito ali de atender esse tipo de paciente, né? Pode demorar um pouquinho para o sistema se ajustar e gerar essa oferta, mas ele vai gerar. E aí o caminho vai desenhando de uma maneira mais organizada. Respondi, Inês, ou enrolei? Respondidíssimo. A grande riqueza aqui, acho que do comitê, né, e desses eventos que a gente quer promover, é exatamente a gente trazer as experiências e promover, né, esses encontros, encontros felizes para botar na mesa essas informações. Eu acho que a gente sai daqui, né, sempre com muita propriedade de informação, né? E a pergunta que eu faço é, o que que a gente vai fazer com isso no final do dia, né? A gente tem que materializar em alguma coisa, ou para resolver algum problema de negócio, para criar um insight, escrever um artigo, né? Fundamentar uma proposta, enfim, eu acho que isso é muito é enriquecedor, né? Esses comitês, essas reuniões, e para mim, sem dúvida nenhuma, aprendo mais do que qualquer outra coisa, assim, eu não sei vocês, mas a gente ouvindo, né, vocês falando, né, poxa, e todo mundo que está no ecossistema de saúde sabe a importância da saúde, né, e principalmente da saudabilidade também, né. Isso é um outro tema que a gente vai trazer aí mais para frente sobre o aspecto da saudabilidade, que é um tema que tem a ver também, obviamente, com longevidade, uma série de outras coisas, mas é isso. Davi, se não tiver mais perguntas, a gente passa aí para o próximo capítulo. E se você quiser falar mais alguma coisa, também fica à vontade. Ainda sobre essa tela que você está compartilhando. Tem mais alguém? Vamos lá, então. Ó, aí eu falei aqui dos dois primeiros, né? Taxa de ocupação e tempo de permanência. O terceiro que ele fala é taxa de conversão por porta. Isso é bem interessante, né? O que ele quer dizer aqui? De onde eu tenho porta de entrada, o quanto que vira paciente internado. Então, a gente tem um dos dados que a gente olha, que vira um indicador que os hospitais devem acompanhar, é o que a gente chama de taxa de conversão de pronto-socorro. Dos pacientes que batem lá no meu pronto-socorro, quantos que viram pacientes internados. Por que isso aqui é importante? Pronto-socorro, ele é sempre a maior porta, sim, maior porta não, ele é uma grande porta de entrada dos pacientes internados. Os dados da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, falam que a média ali de taxa de conversão vai de 10% a 15%. Aí a Inês, que eu já sei que entende de saúde suplementar, se tiver um número diferente pode me ajudar, tá, Inês? Mas que eu lembro é isso. Isso quer dizer o quê? Que de cada 100 pacientes que batem no pronto-socorro, 10 ou 15 vão virar uma internação. O pronto-socorro é um lugar no hospital que ele não é rentável. Você tem muito custo, né? E você não tem uma receita muito grande porque os pacientes fazem pouca coisa ali dentro. Mas ele é uma porta de entrada. E o paciente que ele entra no hospital, que ele interna via pronto-socorro, ele é um paciente geralmente mais complicado do que a média. E é um paciente que vai ficar mais tempo internado e é um paciente que vai gerar mais dinheiro para o hospital. Então, por isso que é importante acompanhar e entender, né? O meu pronto-socorro só está vindo paciente simples e ninguém está internando, ou meu pronto-socorro é um pronto-socorro complexo e muita gente interna. De novo, a relação de oferta e de demanda, né? Na rede pública, 100% isso aqui, gente. O que a gente mais vê de notícias, né, que aparecem na TV e tudo, é o hospital X público fechou o pronto-socorro porque não conseguia atender mais paciente. Os pacientes não conseguem ser atendidos no pronto-socorro.
porque ele tem uma capacidade de atendimento ali, né? E isso vira conversão para internação. Então, entender essa relação, né, e conhecer principalmente o que? A sua população. Saúde, todo mundo fala que é muito difícil a gente ter previsibilidade, né? Ninguém sabe quando vai ficar doente, né? Mas quando você pega os grandes números por serviço, tem ali a sua faixa que dá para você identificar, assim, ó, eu sei que meu pronto-socorro ele é mais cheio na segunda-feira, né? Eu sei quando é mais cheio, eu sei quando é mais vazio, eu sei quando vem mais criança, eu sei quando vem mais adulto, eu sei quando tem mais problema respiratório. Tem várias coisinhas que a gente consegue saber e ajudam a entender um pouco essa dinâmica do negócio. O que precisa é aplicar isso na prática, né? Conhecer a sua população para saber como agir. E aí, de novo, a questão da tomada de decisão, né? Uma coisa que ficou comum aqui em São Paulo, pelo menos, foi nas épocas de gripe, alguns hospitais abrirem uma área específica que eles chamam de gripário. Não sei se vocês já viram isso, né, em algum lugar. Mas é isso, o paciente que chega já, se o seu sintoma é de gripe, você nem fica no meu pronto-socorro normal aqui. Você vai para outro lado. Eu já conheço a minha demanda, eu sei como vem, eu sei que vai estar cheio, eu sei que é época de gripe. Eu consigo atuar de maneira diferente, né? Então, você já segrega ali, já faz a primeira, né, antes da triagem, você já segrega dois grupos de paciente, quem é gripe e quem não é. Ou quem parece que é gripe e quem não é, porque também não é 100% que vai para o lado certo, né? Mas você consegue entender isso de uma maneira melhor e colocar isso dentro do seu modelo ali de tomada de decisão baseado em dados, que é o que a gente está discutindo. Fala, Grazi, senão eu vou falando aqui até amanhã. Imagina, eu também não queria interromper seu raciocínio, né? Porque quando você puxou esse terceiro indicador, eu já tinha pensado no segundo, dessa questão do tempo de permanência e da taxa de conversão, que elas também estariam associadas ao tempo de retorno desse paciente. Que às vezes ele tem um tempo de permanência de 2 dias, mas no dia seguinte ele está voltando. Ou Perfeito. na taxa de conversão de porta ele não internou, mas no dia seguinte ele voltou e complicou, enfim, né? Ele sempre vai desdobrar, né? Sempre dá uma complicadinha. Eu também sou da saúde suplementar, como o Inês falou, então a minha experiência também é mais, né? Aí, tanto em operadora como em hospital privado, e estou achando ótimo, né? Essa visão ampla aí que você está passando e, né, essa detalhamento, né, de cada indicador e da importância de olhar, né? A gente tem muito dado, tem muita informação, mas a gente não refina muitas vezes, né, essas informações para a tomada de decisão. Você falando, me veio uma obra do hospital aqui na cidade e fiquei me perguntando, será que foi feito algum estudo? Será que está ampliando, né, alguma área baseada em procura, né? Ou se, vamos crescer o hospital, aí faz uma obra, né? Às vezes sem um planejamento, sem olhar o histórico, né? O que vem tendo de procura, né? Fiquei me perguntando, né? Não sei, mas valeu ali pelo menos a reflexão, né? Mas era isso. Eu não sei se esse desfecho, isso eu acho que é mais complicado, né? Dos dados, de você extrair, como você estava dizendo, da interoperabilidade, essa informação clínica é mais complicada, né? Operadora, eu né, trabalhei nas duas áreas, então uma vai ter a informação assistencial, né? O quadro, as queixas, mas a operadora, de uma maneira geral, ela só vai ter o qual prestador ela passou, qual serviço ela detectou, mas não necessariamente a queixa, né, o detalhe, né, do histórico médico. Então, para saber o desfecho, por exemplo, eu não sei como seria, né, para extrair esse tipo de dado, se seria só por tempo de retorno, se aquilo realmente teve qualidade, né? Porque ali aqui a gente estaria falando só de quantidade, mas tá bom, ele internou por pouco tempo, mas foi uma alta com qualidade, sabe? Eu não sei, aí na sua área, né, de dados, que não é o meu caso, administrativo, se dá para a gente espremer e tirar isso também. Tirando aqui o somzinho ao fundo dos pequenos, deu para me ouvir? Deu sim, fica tranquilo. Obrigada. Imagina, vamos lá. Primeiro, torcer para o seu hospital aí da sua cidade ter feito algum tipo de estudo, tá? Não, foi muito leviano. Esperamos. Aqui não. Esperamos.
Tem hora que faz sentido crescer mesmo, né? Então, o meu hospital vai crescer porque eu sei que na minha cidade está abrindo uma fábrica nova X, que vai ter sei lá quantos mil colaboradores, eles vão ter um convênio que atende, que o meu hospital atende, e eu sei que eu vou ter uma demanda, né? Então tem hora que faz sentido, mas precisa entender realmente essa dinâmica. O que você estava falando, achei bem pertinente, e eu acho que é muito interessante, que é uma coisa que eu comentei também no comecinho. É engraçado olhar dados e indicadores aqui, assim, porque uma coisa sempre puxa a outra, nunca tá bom. Então, a gente vai sempre precisar de mais dados e de mais indicadores, né? Então, o que você falou, é legal a gente olhar o tempo de permanência, e todo mundo quer reduzir o tempo de permanência porque entende essa relação, que se eu reduzir, eu atendo mais e é melhor para o paciente também, né? Porque o paciente fica menos tempo internado, tudo, mas eu preciso acompanhar a minha taxa de reinternação. Não adianta nada eu mandar para casa cedo um cara que vai voltar daqui uma semana. Mesma coisa no pronto-socorro. Não adianta nada eu atender rápido, ele volta com a mesma queixa amanhã. Já tem bastante operadora glosando isso, né? Fazendo essa análise e vendo, ó, não vou pagar essa segunda e segundo atendimento aqui porque meu paciente foi lá, vocês não atenderam direito e, né, ele teve que voltar. E da mesma forma que ainda tem uma questão muito cultural do brasileiro e dos nossos pacientes, né? A gente tem alguns mecanismos, né? Tem uma iniciativa que, se eu não me engano, é canadense, que chama Choose Wisely, que ela é assim, como você atender pacientes da melhor maneira, ali, mais clínica possível, né? Então, você define um monte de protocolo. Então, sei lá, para sinusite, você não precisa. Se você tem todos os critérios clínicos de sinusite ok, você não precisa necessariamente fazer um raio-x para ver que é uma sinusite. Então, isso você diminui o custo do sistema e você libera o paciente mais cedo, porque ele ia levar pelo menos, chutando muito baixo e andando tudo bem, meia hora ali a mais no pronto-socorro para fazer um raio-x e voltar para o médico olhar, certo? Só que, gente, o brasileiro, né, ele vai no pronto-socorro e se ele não ganha um remedinho, se ele não faz um exame, se ele não faz um raio-x, ele não se sente atendido. E aí, o que ele faz se acontece isso? Ele sai dali ele vai para o outro pronto-socorro. Então, a gente tentando resolver um problema de uma maneira melhor, a gente gera um outro problema, que é esse cara vai ser atendido duas vezes. Então, a gente ainda tem uma questão que eu entendo, tá? Da minha visão, que ela é cultural ainda de entender a história do SUS, né? De equidade, né? Que eu acho que é tão bonita e ela deveria você funcionar bem na prática, não só na teoria, ela depende muito mais do próprio paciente, né? Então, assim, é aquela questão do o recurso certo para o paciente certo na hora certa, né? Todo mundo quer ser bem atendido, mas as pessoas ainda têm uma percepção de que ser o bem atendido é que eu tenha uma ótima hotelaria, é que eu faça um monte de exame, né? Se eu sair só com uma receitinha ali, uma só com os exames, eu acho pouco. Eu quero pelo menos 3 folhinhas ali de exame para fazer, né? Então, tem uma questão ainda de melhorar essa visão cultural de que o melhor atendimento não necessariamente é o atendimento que consome mais recurso. E isso é uma coisa que eu acho que ainda demora. Demora porque, não sei, se as pessoas cresceram assim, né, entenderam que era assim. A gente está vendo muita questão, aí vocês duas, Grazi e Inês, que são de saúde suplementar, tá muito forte também aquela discussão do overuse, né, de aquelas clínicas que o paciente vai dar a senha, né, para atendente da clínica, ela faz um monte de pedido de exame ali já faz um monte de coisa que não tem nada a ver, né, que não precisava, mas se já está contratado, né, se eu tenho aquilo na minha carteira, o dono da clínica aproveita e lança ali tudo dentro da conta daquele paciente, coisas que não necessariamente precisariam ser feitas naquela hora. Então, fraude. Isso é fraude. A gente discute muito essas questões operacionais, né? Porque isso é o que está na visão da gestão, mas do lado do médico, a discussão é da tal da pertinência, né? Então, aquele paciente que foi fazer uma cirurgia de coluna, né? Ela era totalmente pertinente, essa cirurgia de coluna, ou eu tinha outros jeitos de tratar esse paciente de uma maneira mais barata e que talvez fosse tão efetiva quanto a cirurgia?
posso fazer acupuntura, fisioterapia, sei lá o que, outras coisas ali. Então a gente tem, eu gosto dessa área exatamente por isso, porque tem tanta variável e tanta coisa diferente que você pode abordar o mesmo problema de trocentos lados. Mas se você tendo dados, né, e entendendo ali onde você quer chegar, fica mais fácil a tomada de decisão. Então dá para ir caminhando nesse sentido. Respondi, Grazi? Tá bom. Aí eu vou fechar aqui, tá, Gladys? Os outros dois, aí depois a gente volta rapidinho. NPS por porta. Então, NPS é aquela notinha lá dos detratores e quem vai a favor ali, tem uma nota. Então, todo mundo está avaliando isso hoje, né, para saber se o paciente ali, o cliente gostou ou não gostou do serviço que foi prestado. Então, muito legal estar olhando isso, porque eu não quero ser só eficiente dentro de casa, né, e funcionar bem aqui também, mas eu quero ser percebido como eficiente. Né? Então, esse é um ponto que ele pega bastante, porque o grande problema da percepção é a expectativa. Então, se eu vou num hospital mais chique que eu conheço aqui da minha cidade, eu tenho uma expectativa completamente diferente do que se eu for num hospital do SUS. Né? Então, o paciente do SUS ali, a expectativa dele é, meu Deus, me atenda e eu saio vivo. E é o NPS 10 ali. Ele achou lindo porque ele saiu vivo. O paciente do hospital chique pode ter sido tudo lindo com ele, mas a refeição que ele recebeu estava gelada. Então, ele joga a nota lá para baixo. Então, é muito interessante olhar esses indicadores de qualidade percebida, né? Mas a gente tem que entender muito bem em que contexto eles estão inseridos, né? Para saber o que eu estou olhando ali. E pensar sempre nessa visão de qual é a expectativa daquele paciente, né? Para entender o porquê daquela nota, se ela está alta ou se ela está baixa. Mas cada um conhecendo o seu serviço, entende esse dado e entende por que ele está alto e está baixo e vai trabalhando com isso. E o último ponto que ele coloca aqui, que é o que não pode faltar na visão do privado, é dinheiro, né? Então, SLA de faturamento e aging de contas. SLA é Service Level Agreement. Então, é tempo. Então, meu tempo de faturamento. Então, quanto tempo eu estou levando para faturar uma conta? Quem não está na área não sabe disso, né? Mas o hospital demora muito para receber dinheiro. O último dado da ANAP ali do ano passado, acho que a média está em 70 dias. Então, depois que uma conta fecha, o hospital manda aquela conta, ele só recebe do convênio 70 dias depois. Isso gera um problema de caixa muito grande. Né? E aí, quando ele coloca aqui faturamento, é isso assim, eu preciso garantir que internamente eu estou fazendo tudo certinho ali para quando eu mandar essa conta, ela tá redonda. Porque senão essa conta volta e eu perco e eu pioro esses 70 dias da média. Hoje a gente tem convênios, né, que é plano de saúde, ele tem uma data específica. Então tem algum convênio que diz assim, eu só recebo conta no dia 20. Se você perdeu, não faturou, não fez direitinho aquela conta do paciente até o dia 20, você só consegue mandar no mês que vem. Você já tem mais 30 dias sem esse dinheiro no caixa para entrar. Então, um dos grandes problemas dos hospitais privados nesse sentido hoje é esse, é o tal do ciclo da receita, né? É como eu consigo fazer para receber o dinheiro que eu tenho para receber. E aí tem toda uma inteligência por trás disso que depende de várias etapas diferentes, que é para você conseguir faturar essa conta, mandar essa conta, ela passar por todo o processo que é fora do hospital, que é do convênio, e aí com esse processo depois você realmente conseguir receber essa conta do paciente. Então é muito importante os hospitais olharem isso e entenderem como está funcionando. Fala, Inês. Me dá exemplo que eu sei que você tem. E dentro desse faturamento, a gente tem um limbo, né? Eu falo relação hospital e operadora, que eu acho que tem o mais volume, que é o processo de glosa. Que a gente tem aí, eu acredito que é entre 30% e 40% de um limbo de faturamento no processo de glosa. Não está nem no caixa do hospital, nem no caixa da operadora. No hospital, eu confesso que eu não sei o impacto, gente. É assim, nitidamente, o impacto de menos dinheiro. Mas na operadora, isso pode causar um processo sancionador, inclusive fechar a operadora, porque
Tem o monitoramento TIS, que você deve conhecer, que é a troca de informações em saúde suplementar, em que o hospital passa para a operadora todos os atendimentos com o valor e ela passa para a ANS. E esse valor que vai no monitoramento TIS e no JOPS, que é a parte financeira da operadora, quando acontece essa glosa indiscriminadamente, maqueia o faturamento da operadora como se ela tivesse uma sinistralidade menor. Isso é uma fraude. Isso é um problema, assim, absurdo, desde o meu primeiro ano de saúde suplementar. E eu não sei, assim, não conheço muita interface hospitalar, mas o processo de autorização, mas quem é que é de hospital raiz, inclusive a ANS tem um indicador das operadoras em que ela avalia por essa tal de glosa. E se alguém não conhece que é de hospital, eu convido a conhecer. Eu acho que essa participação de vocês da Pitaco nesse indicador é bem importante. Muito bom, Inês. Eu vou dar um passo atrás, tá? Explicar o que é glosa, porque eu não sei se todo mundo conhece. Então vamos lá. Quando o paciente privado é atendido num hospital, né, quando a gente vai num hotel. Se você pega um hotel ali, você vai. A sua conta do hotel ela vem como? 5 dias que você ficou ali, quanto custou cada dia? Comeu 2 chocolates, pegou 3 água no frigobar, não sei o que, vem tudo isso na conta. A conta do paciente ela vai assim para o convênio. Então, o paciente ficou 5 dias internado, 2 dias de UTI, usou 3 horas de cirúrgico, usou tais e tais medicamentos, consumiu tudo isso, e é isso que o convênio recebe. E o convênio tem um processo que a gente chama de glosa, que é o quê? Ele vai olhar essa conta e vai falar, ó, aqui você usou muito mais do que você deveria ter usado, não vou pagar. Aqui eu não concordo com... E aí você tem glosas técnicas, glosas operacionais, tem glosas assistenciais, né? Então, o próprio médico auditor da fonte pagadora, ele pode falar, não concordo com a sua conduta médica dentro desse paciente, não vou pagar essa conta, né? Então, isso vira o que a gente chama de glosa, que é quando o convênio decide não pagar. Se eu não me engano, tá de cabeça aqui, um número médio aí de glosa, ele vai de 10% a 15% do total das contas, né? Do valor total ali, na média, 10% a 15% os convênios falam que não querem pagar. Depois disso tem uma negociação. O hospital vai falar, não, eu usei tudo isso porque eu realmente precisei utilizar, porque o paciente aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai explicar ali o porquê que usou mais do que deveria, ou porque tratou do jeito que tratou, e a fonte pagadora achou que não era daquele jeito. E aí, nessa negociação de glosa, né? Então, o dado final ali, o último número da ANAP que eu lembro, ele é de mais ou menos 2%. Então, quer dizer que de tudo que deveria receber daquela fonte pagadora, 2% não recebe porque virou glosa. Tá? E aí você vai criando um problema em cima de outro problema, né? As operadoras trabalham com tabelas nos hospitais, cada um tem uma tabela diferente, paga valores diferentes, e você negocia isso todo ano. Cada operadora negocia de novo com o hospital todo ano e todo mundo tenta um reajuste. Só que eu tenho que ter, no mínimo, o reajuste da inflação, né? A nossa inflação está em quanto? 2%. Né? Se eu conseguir ganhar o reajuste da inflação, que é 2%, mas eu estou tendo 2% de glosa, eu não ganhei mais nada para esse ano. E aí a própria operadora tem vários mecanismos, como a Inês falou, ela tem muito essa questão financeira, como se fosse um banco, né? E ela tem muito monitoramento em cima disso. Então, a sinistralidade é de tudo que ela recebe, de todo mundo que paga ali o convênio por mês, né? Seja a pessoa física ou a empresa que paga a mensalidade daquele convênio, quanto que ela gastou com os pacientes. E as operadoras têm uma média ali de 80% disso. Ela recebeu tanto no mês, mais ou menos 80% é o que ela gasta com os pacientes. Os outros 20% ficam divididos em custo operacional e outras coisas aí. Né? E um pouquinho do que sobra vira lucro daquela operadora. Mas você vai olhando, né, e conhecendo esse sistema e vai entendendo por que naquele mês específico a operadora glosou mais do que ela estava acostumada a glosar. Né? Porque ela precisou fazer esse movimento porque ela teve um custo muito alto com alguns pacientes e isso bateu muito mais alto do que os 80% que ela estava acostumada de sinistralidade. Então, ela vai buscando um jeito de barrigar aquele gasto, né, de jogar para frente ali para pagar depois, porque ela precisa fazer
um movimento ali para ter dinheiro para manter o sistema funcionando. Então, é um disclaimer que a gente devia ter feito no começo, né? Mas vou fazer agora. Nada do que eu estou falando aqui é errado, gente. Tudo isso é jogar o jogo como o jogo pode ser jogado, né? Tudo isso está previsto e é entendido, né? Então, quem entende melhor deste modelo, né, consegue gerenciar esse modelo da maneira mais correta, vai se organizando ali, né? E tudo isso são mecanismos que estão previstos e são legais de serem utilizados dentro do sistema, tá? Ok, Inês? A gente não gosta, mas é assim, né? Tem que sobreviver. Exatamente. E acabei aqui, Gladys. Já falei de tudo. O nosso amigo, ele não tinha falado, né, por que olhar esses indicadores. E eu acho que eu queria falar, né, um pouquinho de por que É, olhar. Concordo com ele que são 5 indicadores interessantes, mas é o que eu falei também. Um puxa outro, né? Eu acho muito ruim quando a gente chega num hospital, quem vai para o lado administrativo, ali, de gestão, né? Você entra em algum lugar, você tem o tal do painel à vista, né? Então, entra ali, tem um quadro grande com um monte de indicadores daquele hospital, super bonitinho. Só que se você parar para perguntar ali, 90% não sabe o que aquilo quer dizer, né? Não eu não tenho entende a por menor que ideia. está aumentando ou porque está diminuindo, né? Então, uma crítica que eu faço até para a gente mesmo, né, que está nessa visão mais de gestão, é que tudo isso fica muito na gestão, né? Precisa ter um desdobramento maior dessa visão de gestão para a área assistencial. Quem está ali no beira-leito recebe a cobrança de que o paciente tem que sair mais cedo, que o tempo de permanência tem que... A cobrança é essa, esse paciente tem que ficar menos tempo internado. Mas não vai ninguém explicar que ele tem que ficar menos tempo internado porque eu preciso reduzir o tempo médio de permanência do hospital para caber mais paciente, para eu ser mais eficiente. Então, falta ainda esse desdobramento de estratégia para o beira-leito, para quem está ali com o paciente realmente consiga entender o porquê essa visão de dados ela é tão importante e o quanto que ela impacta no sistema para a gente fazer isso aqui rodar da maneira mais correta. Pronto, falei muito. Não, maravilhoso, cara, muito bom. Eu acho que, de novo, né, a gente traz essa riqueza de informações, esse compartilhar, ele é super importante. Eu quero trazer para vocês aqui um pouco do que do que eu vejo e o que eu compartilho em termos de dados de saúde. Mas vou contar um caso real que aconteceu comigo, né? Depois eu até posso, não vou mostrar, mas é uma coisa que aconteceu. Eu tenho alguns grupos de compliance, de governança, de saúde, uma série de coisas. E uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim: eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, né? Vamos conversar, mas é urgente, urgente mesmo. Tá bom, eu tô terminando uma reunião, eu já te ligo, né? Aí eu tava realmente terminando uma reunião, aí eu liguei pra ela, aliás, ela me ligou eu avisei, terminei a reunião, ela me retornou. Olha, aqui da operadora XPTO, né? Não vou falar o nome, mas a gente quer fazer negócio com você. Eu falei, que maravilha, né? Mas então, a gente quer mandar os nossos pacientes para tua clínica. Aí eu parei e falei, oi? Tipo, que clínica, né? Tipo, não, porque a gente está tentando falar com você há muito tempo e a gente não estava conseguindo e tal. A gente quer fazer negócio com vocês, poxa, a gente quer transferir alguns pacientes que estão aqui para tua clínica e tal. Como é que a gente vai proceder? Eu falei, não, minha senhora, peraí. Meu nome é Gladys, tudo bem? Você quer falar com quem exatamente? Porque eu não tenho clínica, eu não sou médica, né? Eu não sou farmacêutica, eu não sou nada, nada na saúde. Sou só uma entusiasta e vejo que tem uma potência muito grande nesse tema. Mas você não é tal fulano de tal? Eu falei, não. Você não tá com o telefone tal, tal, tal? Não. Aí eu parei e falei assim, olha, ô fulana, é o seguinte, isso que você tá me fazendo é um problema muito sério. Você não tem ideia do que tá acontecendo, né? Por quê? Em algum momento, o meu dado pessoal está conectado a um dado pessoal de uma outra empresa, de uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo, e você está me ligando confirmando dados que nem eu sei quais dados são, que dados são esses, né?
Então, acho que o Davi vem trazendo sobre o aspecto de negócio e eu venho trazendo sobre o aspecto de governança, que é extremamente relevante, né? A gente fala muito, porque tem que governar os dados. É óbvio que tem que governar os dados em várias camadas. Em que camadas são essas? De segurança da informação, né? De LGPD, e a gente sabe da importância da lei e como ela veio para, de fato, prevenir riscos sobremaneira. Riscos como esse, de uma pessoa, de uma grande operadora de saúde me ligar com dado de outra pessoa, de outra empresa, que não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, se chegou até mim esse problema, quiçá pensar em todo o ecossistema de outras operadoras, de outras empresas de saúde, que estão com os dados tão bagunçados quanto essa, né? E eu falo muito de governança em dados, ou principalmente na saúde, porque a gente não está brincando com dado, por exemplo, um balanço contábil, que tem lá uma série de dados que conectados, que juntos formam uma informação, né? Juntos eles são estruturados para gerar uma informação. Aqui a gente está numa camada muito poderosa e sensível do espectro dos dados das pessoas, seja de saúde, seja dados pessoais e assim por diante. E, obviamente, que as operadoras, o hospital e qualquer outra clínica, seja ela de saúde, elas precisam zelar pela saúde, vamos pensar assim, dos dados das pessoas. Esses dias também você entra na clínica dentária, numa clínica de oftalmologia, você está sentada na cadeira assim, a quase que 1 metro perto da bancada da pessoa que está te atendendo. Senhora, por favor, o seu CPF. Aí a mulher 340, 7 não sei o quê. Assim, como se o CPF dela fosse um qualquer dado, né? Então, isso me leva a uma reflexão de que talvez não sei se no Brasil somente, ou se isso é uma cultura em todo o espectro. Eu não estou aqui, por exemplo, eu não estou no Japão, eu não estou na Índia, eu não estou na China para saber como que funciona toda essa estrutura. Eu estou aqui no Brasil e sei que o comportamento do brasileiro é esse. A gente não liga muito, pelo menos numa camada maior, né, de pessoas da população, não liga muito para essa coisa dos dados, né? Tanto é que ela vai lá, coloca o dado na página qualquer, promoção, coloca seu CPF aqui. Opa, falou em promoção, maravilha, vamos lá. E ela vai colocando, sem a menor aculturamento das informações em relação a essa segurança de dados. E por isso que a gente precisa também, como operadora, como profissional, como qualquer outro, né, como pessoa efetivamente, tentar ajudar as pessoas que não têm o menor entendimento sobre essa questão e evangelizar essas pessoas. Olha, não dá o seu dado assim, né? E esses dias a mesma coisa aconteceu, eu tinha que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Aqui nós temos um termo de LGPD, né, para garantir a privacidade dos seus dados. Eu falei, não, perfeito. Eu li o termo, estava numa lisura perfeita, né? De novo, existem níveis de maturidade em termos de empresas e está tudo bem, a gente tem que ter essa curva de aprendizado, né? Tinha que ser mais rápido, poderia ser mais rápido, mas requer investimento, requer um aculturamento, evangelização e assim por diante. E eu venho para a camada da segurança da informação, né? Quantos hospitais, de fato, principalmente o setor público, estão ali muito preocupadas com o assunto dos aspectos da segurança da informação? Eu não me lembro em qual data foi, se foi durante a pandemia ou pós-pandemia, nós tivemos um vazamento muito grande de um hospital público aqui em São Paulo. Não sei se foi o IANSP ou se foi um outro, que é o hospital do servidor público estadual ou municipal, não me lembro. Mas eu sei que houve um vazamento muito grande. Então, assim, e aí só quando há um vazamento, há uma preocupação em começar a controlar dados, em governar os dados. Isso é muito da nossa cultura.
quando der uma meleca lá na frente, a gente vai tentar resolver. E isso a gente precisaria muito, né? Criar uma cultura diferente. Quanto mais proteção eu tenho, melhor para a minha reputação como empresa, como pessoa, como profissional e assim por diante. E o setor de saúde não é diferente, né? A gente sabe que ali está um grande problema. Dados sensíveis, de acordo com a regra da LGPD, porque a gente está falando de dados de DNA, dados de exames e assim por diante. E, obviamente, a gente tem essa camada super importante de ter alguém realmente olhando de maneira mais estruturada, de maneira mais de governabilidade dessas informações dentro de um ambiente, por exemplo, como um hospital e assim por diante. Se eu parar para pensar, esses dias a minha mãe teve que eu diria quase que um pré-infarto, e ela é de servidor público estadual. E eu sentada lá esperando o diagnóstico, enfim, a massa de informações daquelas 6 horas que eu fiquei esperando no hospital, o volume de informação que girava, né? Era médico saindo com prontuário, era crachá de colaborador com CPF escancarado assim na frente E eu fiquei reparando essas coisas, justamente para dizer, caramba, como nós estamos despreparados, né? Ah, mas o crachá é uma coisa simples, precisa ter o dado da pessoa. Sim, mas para ter um CPF da cara escancarado no crachá, não pode ter outra informação. O CPF é um dado super, super dado pessoal, né? Não é um dado sensível, mas é um dado pessoal. Que qualquer um que for de má índole, pega ali o CPF da pessoa, tira uma foto, sei lá, para fazer o uso. O mau uso dessas informações. E há pessoas que fazem isso. Há pessoas que fazem isso. Não como é que é aquela frase, né? É raro, mas acontece sempre. E eu vejo com muita preocupação nisso, né? Mas para sair desse slide, o que de fato vem a ser essa tal da governança, né? De dados e assim por diante. Eu diria que é um conjunto falar de governança já é um grande sistema, né? Um sistema que abarca uma série de elementos estruturados, né? É um sistema estruturado que vai desde a parte de compliance, desde a parte de gestão de cibersegurança, gestão de riscos, uma série de elementos. Obviamente, estou falando aqui não só da parte da saúde, mas estou falando do sistema de governança como um todo. E o sistema de governança como um todo também tem pilares ou drivers, vamos pensar assim, né, que transforma a governança em coisas mais pragmáticas. Por exemplo, um dos elementos pragmáticos da governança é o accountability, que é o que a gente traduz aqui como prestação de contas, né? E o que é essa tal de accountability, prestação de contas? Se a gente olhar sobre o recorte e o espectro, por exemplo, de uma regulação de governança corporativa dentro de uma companhia de capital aberto ou até mesmo de uma companhia de capital fechado, o accountability nada mais é do que eu prestar conta daquilo que para os acionistas, daquilo que a minha organização fez. A governança em dados em saúde, ela pode e deveria beber dessa mesma fonte, né? De usar essas estruturas, esses elementos, esses drivers, accountability, né? A parte da equidade, enfim, uma série de drivers, não me recordo agora quais, eu sei que são 5, para fazer um bom uso dessas informações. Por exemplo, o próprio accountability, que é um dos que eu mais lembro aqui, né? E que pode favorecer os dados em saúde, é da transparência ao que está sendo feito com esses dados. Coisa que, eventualmente, a gente também não tem, né? Talvez num relatório de gestão, talvez num relatório de ASG, no relatório de governança como um todo. Enfim, eu não sei o que é feito com esses dados a partir do momento que eu estou entrando com o meu prontuário lá dentro, naquela operadora, naquele hospital. Isso poderia constar no relatório de gestão. O que é feito com os dados? Óbvio, eu sei que, e nós sabemos, na verdade, que aqueles dados ali servem para tomadas de decisões, para
elementos de tratamento do paciente para ser mais assertivo. Eu sei disso. Eu não estou dizendo nessa camada somente. Mas e os meus dados, por exemplo, pessoais, os meus dados estratégicos, eventualmente, e assim por diante. E dentro dessa proposta, muito do que a gente ouve dentro de governança, parece que a gente está querendo engessar o processo com a inclusão de políticas e procedimentos, de controles, né, de conformidade, de compliance. Mas é justamente para proteger tanto a reputação da própria instituição, que se eventualmente tem um atacante querendo roubar os dados, querendo fazer o mau uso desses dados, né, e a gente já sabe que aconteceu. Eu vou citar aqui um exemplo claro, o Fleury, né? Quantas vezes o Fleury foi atacado por hackers, né, por atacantes, e ela perdeu dados de colaboradores e de clientes? Uma série de vezes. Eu me lembro pelo menos de duas, três. O mesmo problema, né? Quantos dados não foram perdidos? O próprio SUS já sofreu com isso. Pois não, Inês? Gladys, eu tenho uma consultoria de governança de dados, porque é uma área que eu sofri muito na saúde suplementar. Eu falei, vou entrar e vou ajudar a resolver esse problema. Boa! Gosto disso. E, Pragmatismo. e assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, você sabe que é a bolha da bolha da bolha, né? Não Porque tenha noção, não tenha dúvidas, eu sei disso. Mas nós gente, somos os replicadores para furar essa bolha. a minha maior especialidade na saúde suplementar, até porque eu tenho trabalhado com isso na ANS, é o cadastro de beneficiários do CIP. É aquela informação que as operadoras têm que passar de mês em mês para a ANS, quem, não é quantos, quem são os beneficiários dele, com CNS, CPF, provavelmente todos vocês estão lá, com o nome completo, nome de mãe, que dá para você fazer tudo, endereço. E, gente, eu trabalho tanto na ponta da ANS, que tem esse distanciamento e totalmente digital, quanto na ponta do beneficiário. E já Olha, teve, assim, de faltar 3 CPFs numa carteira de 40 mil vidas. Eu falei, não, gente, 3 CPFs a gente vai conseguir. Aí pegar, sentar na cadeira, na empresa que a pessoa trabalha, do genro, da sogra, quando tem agregado no plano, falar o CPF para mim, mas não falar para o genro. Eu falo, gente, a gente é o único setor, eu estou falando de saúde suplementar, né? Em que o beneficiário tem medo de passar os dados. A gente é como se fosse um banco. Como é que a gente não consegue o CPF de um beneficiário? Ele preenche a declaração de saúde. Está compartilhando uma revolta. Mas é disso que a gente está falando. Parece que ele está fazendo alguma coisa legal. Mas aí ele não quer passar o CPF, mas essa consciência que você acabou de falar, o que é feito com meus dados, ele também não faz noção. não tem noção, não Acho tem que vai roubar noção. o Pix, né? É bem pior que isso, às vezes. Mas você trouxe um tema certo, assim, né? É a bolha da bolha da bolha, com certeza, assim. Estamos aqui sendo muito privilegiados com a fala do Davi, com a tua fala, né? Enfim, isso, gente, eu não tenho medo de dizer não, tá? Eu sei, estamos sendo privilegiados aqui. Agora, é a pergunta que eu fiz no começo. Não sei se você estava no começo. O que que eu vou fazer com essa informação? O que que eu faço com essa informação? Eu fico para mim ou eu reverbero isso de alguma maneira? Chama outras pessoas, chama mais pessoas para ouvir o que a gente está discutindo aqui, que é sobremaneira super interessante. E outra, talvez a gente não vai ter é, coisas práticas assim, saia daqui e faça isso, né? Mas a gente vai ter informação. Pô, a gente tem coisas sobre governança de dados, tem coisas sobre indicadores de desempenho das operadoras de hospitais. Pô, legal, vou conversar com o Davi, vou falar com a Gladys, vou conversar com outros profissionais para ver o que que a gente pode fazer eventualmente. E você mesmo com a sua consultoria, né? Davi, por favor. Não, eu gosto muito desse tema também, viu, Gladys? E é interessante, né? Eu acho que bate um pouco no que a gente falou antes. Ainda tem uma questão muito cultural também do brasileiro com relação a isso, né? Aí esse exemplo da Inês, ela falou que não encontrou, tinha da base lá de 40 mil, tinha 3 sem CPF. Vou chutar aqui, que tenho quase certeza, se você jogasse o nome no Google, você achava o CPF desse povo. De alguma maneira. Porque a gente acha.
Gente, vou ter que contar o caso. Desculpa, Davi. Não, mas acha. Trabalhei em operadora que fazia o plano do Flamengo. Aí o pessoal tava sem o CPF do Arrascaeta. Eu falei, não, gente, olha o salário dele, ele tem conta em banco, né? Vamos achar esse CPF. E acha. Olha o Mas dado aí, científico aí. mas é isso que a Gladys comentou também, assim. Então, assim, as pessoas precisam entender o porquê a gente quer o dado e o que a gente vai fazer com aquele dado, né? O CPF, ele está muito relacionado na cabeça das pessoas ainda com o dado financeiro, né? Aí quem é mais... Não tem ninguém aqui, imagino, da minha faixa etária, né? Mas aquela história lá atrás que a gente tinha o SPC Serasa, né? O seu CPF está lá no Serasa. E aí as pessoas têm esse receio, porque está muito vinculada ainda essa visão financeira, e o financeiro é uma coisa que todo mundo tem mais, entende mais do que a questão do quão seria importante cuidar do seu dado ali de saúde, por exemplo, como a Gladys colocou, né? Sim, sim, exatamente. Compartilhar os seus exames, né? Do que está mais da nossa visão aqui, né? Então, o cuidado com o CPF ele é maior por causa disso. Sabe uma prática que eu tenho? Desculpa, é só Não, uma imagina. coisa, Davi. Uma coisa que eu fazia e eu falei, cara, é melhor eu me atentar. Sabe quando você sai do hospital, você sai com aquela guia, às vezes você sai com uma guia de receita médica, ou às vezes até em alguns hospitais, por exemplo, o próprio São Luís ou Einstein te dá lá uma ficha de tudo que foi feito com você. O que eu fazia com essa guia? Eu jogava no lixo. Tudo que foi feito, todos os dados e informações relacionadas ao meu procedimento, para aquela situação que eu estava naquele momento, naquela condição, eu simplesmente rasgava e jogava no lixo. Meu nome estava lá, minhas informações de endereço, CPF. Eu falei, cara, que burrice a minha, né? Aquilo eu não vou guardar, mas eu também não posso jogar no lixo. Então eu tinha que fazer alguma coisa ali, algum procedimento de picotar, alguma coisa assim, para que meus dados não fossem para o lixo, literalmente. Perdão, David, cortei você, pode continuar, Não, mas depois passa perfeito. para a Gra. É isso mesmo. O que eu ia comentar é que a gente, né, não tem essa percepção de que o dado de uma pessoa ele é importante, né? Mas ele é. Então, o que aparece sempre é quando você tem os grandes vazamentos. Nossa, vazou sei lá quantos mil, e isso aparece, né? Mas o dado de cada um que vai compor isso. A gente, quando olha dentro da saúde, você tem o que é o dado clínico e o que é o dado epidemiológico, né? O clínico é o daquele paciente, o epidemiológico é o da população. Aqui é a mesma coisa, né? O dado do paciente ele é tão importante quanto o da população, e a gente tem que ter esse cuidado também. A LGPD ela vem para isso, está todo mundo aprendendo ainda a lidar com a LGPD, é muito novo no Brasil, né? Mas está caminhando. E eu acho que tem essa visão meio que de literatura mesmo do negócio, as pessoas aprenderem que isso é importante. Eu vejo que tem melhorado, né? Por questão de educação, por aparecer mais na mídia, as pessoas têm tomado mais cuidado com esse tipo de informação. Mas Uhum. também tem muita ilusão aí no meio, né? Eu não dou meu CPF no telefone, mas é na promoção do cadastro ali do não sei o quê, eu tranquilamente coloco meu CPF sem ler os termos e sem entender o que vão fazer com aquilo, né? E aí o básico do básico é o que a gente recebe. Gente, eu fiquei conformado com isso, mas é a realidade, né? Ninguém mais tem um telefone celular que deixa tocando, né? Telefone de todo mundo hoje, ninguém toca mais telefone, todo mundo deixa no mudo, porque é o dia inteiro recebendo ligação que a gente sabe que não é para atender, porque o nosso telefone foi parar de alguma maneira em algum lugar que não devia. E aí, muitas das vezes, é a gente mesmo que se coloca nessa posição, porque eu cadastrei meu telefone ali no X, né? Em algum Eu lugar, fiz né? isso. E o que as pessoas precisam entender, que é o básico, uma É. vez que isso vai, a gente perde o controle. Falando nisso, olha aqui, ó. É isso, é exatamente isso. A gente perde o controle. Se você posta uma foto sua no Instagram, aquilo você perde o controle. Ela pode parar em qualquer lugar, com qualquer um, né? Com nossos dados aqui é a mesma coisa. Com CPF, telefone, e-mail, né? Dependendo de onde ele está, a gente não sabe mais para onde ele vai. Então tem que ter muito cuidado realmente nisso. Fala, Grazi, falei um monte aqui, desculpa.
Imagina, é super pertinente. E a gente se vê nessa situação que a gente fala como se fosse o cliente, né? Alguém lá muito distante que preenche. E eu me vi lá em vários sites preenchendo. Mas às vezes você fica tão amarrado, fala, gente, eu quero aquela informação final, mas ele não faz preencher tanta coisa, dizer a vida toda ali para conseguir o que eu quero, né? E a gente, por muitas vezes, né, sem esse cuidado, preenche essas informações, né, pessoais. Duas coisinhas aqui que eu anotei. Uma foi do que a Inês falou do CIB, né, que é esse Sistema de Informação do Beneficiário, que responderia, acho que uma provocação que a Gladys fez lá, de dar essa previsibilidade, né, para o cliente. O que que a gente faz com essa informação dele? Uma das coisas, no caso da operadora, a gente falando aqui da saúde suplementar, é essa obrigação que ela tem com a ANS, né? Então, assim, o órgão que regula, né, o funcionamento do plano de saúde obriga, exige que mensalmente ela envie a massa de vidas, né, de beneficiários com essas informações detalhadas, nome da mãe, né, nascimento, endereço, enfim. Todas essas, o CPF, que ela cruza com a Receita Federal, que se não estiver batendo, ela te devolve, nem reconhece aquele beneficiário. Então, assim, é o cruzamento do cruzamento, né? Porque a própria ANS recusa, né, há muitos anos já, cruzando com a Receita, se o nome for abreviado, ou tiver casado e tiver tido alguma alteração, e não estiver batendo com o dado lá na Receita, a ANS te devolve essa base, né, do CIB daquele mês, com os quais que teve erro, por que teve o erro. Então, assim, o cliente daí imagina, né? Essas obrigações, que nesse caso ela não está nem usando ali para uma gestão, ela só está cumprindo, digamos, uma mera obrigação. Então, a informação realmente, né, dos dados vão para muitos fins, e esse seria um deles, né, que poderia ser mais transparente, né, para ele entender por que que ele está dando o CPF. É um dado obrigatório da operadora enviar para a ANS todos os meses. Isso foi só juntando as pontas, né, de duas situações que vocês colocaram, e uma outra, quando a Gladys estava dizendo, falando sobre dados, sobre a confiabilidade, né, desses dados, falando da segurança, me veio um outro olhar ali da segurança também do preenchimento. Como eu também trabalhei em hospital, aí eu voltei, fui lá para trás no que Davi? Davi falou dos indicadores, eu estava achando lindo na hora, sem crítica. Aí, quando você falou da segurança, eu falei, a gente preenche tão errado. Aí não estava mais confiável, os indicadores estavam tão lindos naquela conversa ali, porque eu estava olhando sem crítica, e quando você falou da segurança, eu lembrei da realidade, que é interno paciente obstétrico, dizendo que é internação clínica, que é um campo da TIS, né, da guia TIS, que a Inês já colocou também, que é um modelo, né, padrão para cada guia. E quando ele não é entendido, como o Davi colocou lá, quem está na beira do leito, quem está na recepção, ele não entende por que ele preenche o desdobramento, essa informação pela TIS também vai para a ANS, só que ela também poderia ser um dado precioso para a própria empresa, se ela tivesse preenchido corretamente. Então, assim, eu até fiz uma publicação recente, acho que semana passada, falando sobre isso no LinkedIn, de uma experiência da gente criando vários dashboards, inovando, melhorando, só que o cadastro, nesse caso, era sobre rede prestadora. Estava, sabe, muito sujo, então a gente estava com uma rede inflada, aí era até PNM, profissional não médico, essa questão do TEA, né? Era uma demanda sobre olhar, olha, a gente está com muita demanda, mas a gente tem tanto prestador, profissional não médico, físico, fono, só que estava muitos cadastros sem baixa. Então, aquilo estava maquiando o resultado. Então, assim, a gente fala de indicar, a gente vai e a gente volta. Então, quando você falou de segurança, eu lembrei desse outro olhar da segurança de confiar no que está cadastrado também. Porque a Isso gente é uma tem, coisa, isso é uma a gente vem. coisa, isso é uma coisa seguinte. Eu sou presidente do Conselho Consultivo do Observatório Social do Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que, que move ações para combater corrupção e licitações, em todos os aspectos. A gente tem alguns desafios, mas um dos desafios é exatamente isso que você falou, assim, é perfeito, casa perfeitamente ao que você está falando. Ora, como que eu vou fazer uma auditoria num dado que eventualmente eu mesma já saio não confiando nesse dado, percebe? E aí eu posso ter a tecnologia mais exponencial possível, eu posso ter a IA mais legal do mundo, só que eu estou fazendo auditoria de dados que não são reais, né? Já parte por aí. Isso é um problemaço no Brasil e eu acho que no mundo inteiro. Não tem o que fazer, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a ponta que faz o input da informação já não é confiável.
Pois não, Davi? Não, comentários aqui, Gladys, perfeito. É a história da linguiça, né? Para sair a linguiça tem que entrar o porquinho, né? Não tem jeito. E a gente pega muito isso em hospital. Vou dar um exemplo simples, gente. CEP, cadastro do paciente, o CEP. É porque quem está lá na ponta não entende que é tão importante o CEP. O CEP para fazer gestão do serviço é muito legal. Preciso saber de onde meus pacientes estão vindo. Preciso entender aquela população. Lembra que eu falei lá atrás? Né? De onde a população vem? Me dá a ideia de, eu vou abrir uma outra clínica naquela região, porque aquela região está vindo muito paciente para cá. Só que a hora que a gente vai analisar esse tipo de dado, a grande maioria do CEP de todo mundo é 1100999. Porque quem está lá na ponta não entende a importância que é coletar Do esse dado. dado de maneira correta. Geolocalização, uma série de coisas. E outra Exato. coisa também, né? Eles não entendem a importância e quem coleta o dado também não traduz isso como Isso. importante, né? Acho que faz uma meia-culpa aí, tá? Só fazer uma observação aqui, o professor Homero Melo está aqui com a gente, obrigada. Ele falou que ia entrar ali um pouco mais para frente da nossa conversa aqui. Obrigada pelo comprometimento, por estar com a gente aqui. Mas eu queria, né, fazer aqui um fechamento, né, do que a gente conversou aqui. E, de novo, né, Inês está super certa. Aqui a gente está na bolha, né, a gente está discutindo temas de saúde, mas a gente tem 279 milhões de brasileiros no mundo, no Brasil, que não estão aqui ainda e não estão discutindo e não sabem da importância do que a gente está discutindo, né? E aí, mais uma vez eu venho aqui com essa fala dizendo que a importância de estar aqui é a gente pegar essa informação e de alguma maneira escrever sobre ela, reverberar sobre ela, né? Discutir um pouco mais e levar isso para o nosso dia a dia, né? Que eu acho que é o nosso trabalho aqui. É uma gotinha no final no oceano, com certeza, porque aonde nós estamos conectados, podemos realmente fazer algum tipo de trabalho diferenciado, né? Levando os temas da governança. Só fazer um parênteses aqui também. Hoje eu tive uma conversa muito interessante, nada a ver com saúde, né? Com uma diretora de governança e compliance de uma grande construtora aqui em São Paulo. E ela chegou para mim e perguntou assim: o que você está vendo, né, em termos de utilização de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo? Olha, eu materializei para ela no seguinte sentido: é, várias empresas estão querendo usar ferramentas de inteligência artificial, mas não sabem como homologar ou eventualmente não sabem como instrumentalizar as pessoas para usar corretamente, porque você está navegando a mar aberto quando você está falando de uma LLM, por exemplo, como o GPT e assim por diante. E eu trouxe para ela exatamente esse tema da governança, de governar e não de travar, não de querer ficar ali, né, olhando no detalhe, microgerenciamento. Mas a governança, ela te dá o norte, ela te dá as políticas, os procedimentos, o que é possível ser feito, o que não é possível. Isso é igual também quando a gente está falando de dados, né? É muito mais agora. A gente, infelizmente, não teve a presença do Edu. O Edu, para quem não sabe, ele trabalha numa empresa que trabalha diretamente com essa questão de dados, né? E ele faz todo um trabalho de pegar o dado, né? Como, por exemplo, as questões relacionadas a georreferenciamento dos pacientes, das informações, e também fazer um grande BI ali para cruzar essas informações e mandar isso também para a ANS. Esse é um dos trabalhos que ele faz e é fantástico, porque ele tem o desafio de que muitos dados não tem nada a ver, mas tem dados ali muito estratégicos e que se tornam de fato informação. Mas aí eu perguntei para ele, cara, como é que governa tudo isso? Como é que gerencia todos esses dados? Pois é, né? Ficou ali no limbo no final do dia, né? Que ele não nos ouça aqui depois. Mas brincadeiras à parte, pessoal, e eu não tomar muito tempo de vocês, é óbvio que existe uma pujança muito grande em termos de governança em dados em saúde, porque também tem a ver com assuntos éticos relacionados à saúde, né?
a gente não adentrou aqui nesse tema, mas se a gente for falar, a gente vai demorar mais 4 horas de live aqui para falar sobre, poxa, um hospital, uma operadora que tem um dado e que eventualmente esse dado vaza para algum lugar, seja para uma dark web, ou seja pelo um atacante, né, para um hacker, como que a gente faz os desdobramentos, quais são os desdobramentos, o que a gente deveria fazer no final do dia. Mas quando a gente olha para a governança em dados de saúde, a gente olha para a qualidade e a acurácia da informação, que aí a gente começa a entender que a governança ela não é só um sistema de gestão, ela também cai para um sistema de operação. Então, para ter qualidade e acurácia da informação, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter processos, eu tenho que ter procedimentos, eu tenho que ter coleta de informação correta, eu tenho que treinar as pessoas para que elas possam, de fato, entender a ponta, né? Se o cara é, por exemplo, um cara que não tem um letramento, né? Ele é um analfabeto, por exemplo, como é que eu vou extrair um dado que eventualmente ele nem sabe ler aquele dado ou me falar qual é o dado, né? Segurança para o paciente, com certeza, isso mitiga riscos, né? E eu tenho aqui uma dicotomia muito grande. A gente tem grandes hospitais trabalhando com altíssimo nível de informação, ao mesmo tempo eu tenho hospitais que também são seguros, trabalham com informação coesa, mas não tem o mesmo nível de governança, sabe? Atende ao normal, ao que é o comum da governança em gestão de dados, por exemplo, mas não numa camada mais aprofundada. Obviamente, isso me leva a pensar em eficiência operacional, em processos, em facilitação, como o Davi bem trouxe, né, em interoperabilidade de informações, como é que eu cruzo tudo isso? Tá aí, por exemplo, o grande modelo do Open Finance, né, que eu saio de um banco e vou para o outro, não preciso ficar informando meu dado, eles já sabem cruzar. A gente está na era do Open Insurance, né, que é a parte dos seguros, né, e outras informações relacionadas às seguradoras. E agora a gente também vai passar por um processo de Open Health, por exemplo, né? E obviamente tem uma conformidade regulatória, que eu não sou especialista nesse tema, mas por óbvio, quando eu estou em compliance com procedimentos internos, obviamente eu estou em compliance, ou deveria ser, né, em compliance com as exigências legais, né, seja de ONS, seja de qualquer outro órgão regulador ou operadora, né, e outras coisas. Então, assim, no final do dia, queria compartilhar um pouquinho da minha experiência em termos de governança, né, e trazer para vocês de novo, né, essas provocações que acontecem no dia a dia, né. Enfim, gente, era isso que a gente queria compartilhar. Eu agradeço o Davi. Se a gente tiver mais alguma outra discussão, a gente vai caminhar aqui para encerrar, mas é isso, assim, né? A gente, de novo, Inês está super certa, estamos na bolha, mas, de novo, o que nós fazemos com essa informação? Essas informações. Saímos daqui inspirados, né, motivados eventualmente, com mais letramento sobre governança de dados, sobre indicadores e assim por diante. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia, no final do dia? É a gente materializar isso como conhecimento e transformar isso numa boa prática no dia a dia, né? E cuidar com a gestão, cuidar com a governança, cuidar com os indicadores e assim por diante. Legal? Considerações adicionais, Davi? Gladys, eu acho que a hora que você falou do Open Health, eu devo ter feito uma cara aqui. Porque eu sou muito fã dessa ideia, mas eu acho que ainda leva tempo. Sim, sem dúvida. É engraçado como as coisas na saúde são mais difíceis nesse sentido, né? A gente pega. Google já tentou um prontuário e não conseguiu, Apple já tentou um prontuário, a Amazon tentou e não conseguiu, né? E os grandes acabaram desistindo dessa história né, em algum tempo, sempre tentam voltar, mas acho que é mais difícil, mas tendemos a caminhar para isso, mas eu acho que ainda leva um pouco mais de tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E até pela sensibilidade das Sim, informações, não tenho dúvida. exato. E aí a gente falou bastante dos dados, né, e de utilizar para tomar decisão, tudo, e falamos agora no finalzinho bastante da qualidade da informação e o quanto que isso é importante, né, e
Uma coisa que eu aprendi, né? As pessoas tendem sempre a tentar resolver da maneira mais fácil, né? Então, um dado que a gente precisa, e não é preenchido, o povo coloca como obrigatório, né? A gente já passou por isso em vários lugares aqui, né? Só que todo mundo tem que ter a ciência de que o brasileiro é muito criativo, gente. Então, Sem se dúvida. botar um negócio como obrigatório, vão descobrir um jeito de burlar, né? Se eu colocar 3 pontinhos, vai. Se eu colocar NN, vai. Eu preciso pôr número, aí ele vai. As pessoas aprendem isso muito mais rápido. Então, o que eu queria falar assim, vamos tentar desmistificar essa história de resolver o dado na porrada, né? Para voltar para a questão do treinamento e do entendimento das pessoas de o porquê que aquele dado é importante. Então, por favor, me ajuda a obter esse dado da maneira correta. No final do dia, a gente vai perder menos tempo do que tentando fazer essas ações aí de conseguir o dado de uma maneira mais bruta, né? A gente levando a discussão para as pessoas. Então, é como você falou, se a gente está na bolha, vamos expandir essa bolha, colocar cada vez mais gente dentro dessa bolha aqui para entender o quanto que são importantes os dados e por que a gente quer isso da maneira mais consistente. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Então, se ninguém tiver mais nada, eu agradeço imensamente aí a presença de todos vocês para mais um evento da nossa maratona de mais de 100 eventos aí que a gente está preparando para vocês. Participem, se coloquem à disposição, né, para falar. Eu acho que isso é uma bela exposição, então estamos sempre à disposição aí. Inês, quero ouvir você falar, hein, de operadora de saúde. Você precisa falar, precisa estar lá com a gente, tá bom? Combinado. E já Maravilha. aproveitando, ó, Grazi, podemos conversar? Gostei muito da sua narrativa. Quem sabe você não dá uma aula na minha empresa? Eu vou ficar muito feliz. Olha lá, viu? O microfone A chegou a PUC, travar. Adorei. a PUC Angels também gerando negócio. É isso aí, esse Com é o certeza, objetivo. Inês. Ah, É vamos isso aí. sim. Vou trocar. Falar, vou te achar aqui. Eu não sei se você está lá no grupo para a gente conversar. Tá Estou sim. no grupo, vou pedir para a Gladys fazer essa meiuca para gente. Essa Pode ponte. deixar. Obrigada, Esse é nosso Inês. Foi papel, um gente. prazer. Foi ótimo, tá? Uma boa noite E para olha, vocês. eu vou Pode falar falar. como a saideira, né? Porque eu pensei, a nossa proposta, né, como PUC Angels, é educação, né? E resumindo isso tudo aqui, o que a gente precisa, eu acho que é um processo de educação interno, dentro da empresa, porque a gente falou da população, mas assim, eu na pele, assim, 20 anos, né, dentro de saúde suplementar, eu acho que a maior dificuldade é dentro. Você conseguir, sabe, conscientizar, ter autorização, autonomia para expandir esse conhecimento, essa informação, onde que aquilo reflete. Então, assim, acho que a gente roda para cair em educação, que é o grande, né, lance da PUC. Então, vamos investir nesse treinamento, nessa educação interna. Se a gente conseguir mudar esse nosso mundinho, né, a gente traz esses reflexos aí. Super, mas foi ótimo. Já tá ganhando Obrigada, pra tá? caramba, né? Imagina. Gente, excelente noite. Boa pizza aí para vocês. E mais uma vez, obrigada por estar presente aqui com a gente até esse horário. Tchau, Uma boa tchau. noite. Obrigado.